Quarto ano, página 8, quinto dia, linguagens, língua portuguesa. O tema é fábula, né? A gente sabe o que é fábula? Fábula é quando eu conto uma história para passar uma moral, para passar uma mensagem, né? Mas usando personagens animais, como se fossem humanos, tá? Em prosa e verso. O que é verso? Verso a gente sabe o que é. A gente aprendeu lá na poesia o que é verso, né? E prosa? Prosa é um texto normal, sem as rimas, sem, né, as regras aqui do poema, tá? Então, página 18 do livro Língua Portuguesa, vocês vão ler o poema, vocês vão ler a fábula A Cigarra e as Formigas, que é prosa, em forma de texto, tá? Não é em forma de poesia. Então aqui vocês vão ver que a fábula está em prosa, ou seja, normal, né? Escrito com frases normais, sem rima, enfim, texto normal. Na página 19, vocês tinham que responder a questão 3, letras A e letra B. Então, vocês releia a fábula com os seus colegas, como vocês estão em casa, né? Vocês vão reler sozinhos ou com a família. A fala do narrador. Quem está contando a história? Então, o que é um narrador? O narrador é quem narra a história, quem conta a história. E a fala da personagem. Quem é a personagem? É quem participa, né? É quem está na história, mas não é quem está contando a história, tá? Então vamos ver. Letra A. Copie um trecho que seja uma fala do narrador. Então pode ser ali. De repente aparece uma cigarra. Quem está contando, né? Quem escreveu o texto, tá? Depois. Respondeu a cigarra. Ou disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Enfim, alguns exemplos, tem mais, tá? Letra B. Copie um trecho da fala de algum personagem, ou seja, algum personagem que faz parte da história. Possibilidades, tá? Vocês podem escolher um desses ou outro, tá? Para falar a verdade, não tive tempo. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Tá? São algumas possibilidades da fala dos personagens e não de quem está contando a história. Na página 21 e 22, vocês vão ler a fábula A Cigarra e a Formiga, só que dessa vez em verso. Vocês podem perceber que agora está em forma de poema, né? Versos em poema. Cada frase a gente chama de verso, tá? Um verso, outro verso, outro verso, outro verso. Isso aqui a gente chama de estrofe, isso aqui a gente chama de estrofe. O conjunto todo a gente chama de poema. Então, tudo é poema. Cada partezinha assim a gente chama de estrofe. E cada frasezinha a gente chama de verso. Pessoal, tá? Na página 23, questões 1 e 2. A questão 1. Pode-se afirmar que o tempo, lugar e personagens no poema de Cineas Santos são iguais? O da fábula lido anteriormente está pedindo se o tempo, o lugar e os personagens são os mesmos, né? São iguais entre o poema em prosa e entre o poema em verso. É isso que está perguntando. Não, por quê? Porque naquele que era do poema, ou seja, que era o de verso, a história se passa no verão. E na fábula, na outra lá onde está em verso, se passa no inverno. Mas os demais elementos coincidem. Então a resposta é não aqui, né? Porque o poema se passa no verão e a fábula no inverno, tá? Questão 2. Sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Vamos lá, vamos aqui na página 22, tá?
Aqui, vocês podem ver que é fala, ó. Tem até o travessão. Quando tem o travessão é fala, tá? Indica fala, tá? Sem mais tempo para a conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. Isso aqui é uma fala de quem? Do narrador, que tá contando a história. E a outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Isso aqui também é o quê? Fala do narrador. Só que tá pedindo para sublinhar só um verso, então é só uma frasezinha. Escolha uma frasezinha, tá? Tem outros aqui, ó, no tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira, canta, canta sem parar. Então é só uma frasezinha para vocês sublinharem, tá? Na página 25 do livro, é para fazer o quê? Ler a questão 1, então vocês vão ler aqui, tá? Questão 1. E depois responder a questão 2 no livro. Tá? Leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, as características têm linhas contínuas, ou seja, as frases elas continuam, vai até o final. Não é que nem um poema, que é mais curtinho, que tem a regra da rima. Ó, aqui tem as frases contínuas, elas continuam até o final da linha. Aqui não. Aqui elas são mais curtinhas, tá? Então é o texto 1, né? Esse aqui é o texto 1, esse aqui, tá? Aqui. Esse aqui é o texto 1. Organizado em estrofes e versos, o texto 2, que é o poema, né? Organizado em parágrafos, o texto 1, né? O prosa. Texto em prosa, o 1. Texto em verso, o 2. Questão 4. Você já identificou, né, as diferenças entre os dois textos. Agora vamos ver as semelhanças, no que eles são parecidos, tá? Leia essas frases e assinale as que indicam o que é semelhante e o que é parecido nos dois textos. A forma com que ocupam o espaço na folha, não, né? Um tem linhas contínuas até o final, outra tem linhas curtinhas. Os personagens, sim. O jeito de contar a história, não. A atitude dos personagens, sim. O lugar e os fatos em que acontecem, sim. Página 8. História, Tiradentes. Então, no dia 21 de abril é dia do Tiradentes. Eu sugeri que vocês assistissem esse vídeo sobre a Inconfidência Mineira, que explica um pouquinho de quem foi Tiradentes. Bom, quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um homem que lutou pelo que ele acreditava, né? Era na época que o Brasil ainda pertencia a Portugal. E ele lutava porque ele achava injusto o imposto, né, os impostos que Portugal cobrava, né, dos fazendeiros, enfim. Então ele lutou pelo que acreditava, ele foi morto por ser considerado um traidor, basicamente é isso. E 100 anos depois de sua história, de sua morte, ele foi considerado um herói. Resumindo, é isso, tá? Ele foi chamado de Tiradentes porque ele exerceu também a profissão de dentista, tá? Mas não só isso. A atividade é o quê? Vocês explicarem o que é a liberdade para vocês, tá? Bem pessoal essa resposta. Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver sobre o descobrimento, né? Que os portugueses tiveram no Brasil, né? Porque o Brasil já tinha gente morando aqui, já existia, né? Já estava com pessoas. Mas Portugal descobriu, né? Que existia o Brasil, tá? E um pouquinho sobre os indígenas.